Se você perguntar a um assembleiano, um católico, um testemunho de Jeová, adventista, ele vai dizer a mesma coisa. Se você perguntar, você acredita em Deus, você tem fé em Deus, ele vai dizer que sim, que tem fé em Deus. Agora, essa fé que ele tem em Deus, na existência de um Deus, poderá salvá-lo? O capítulo 2 de Tiago, ele diz o seguinte: que aproveita, se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé poderá salvá-lo? Se uma pessoa diz que tem fé em Deus, que acredita em Deus, será que isso é suficiente para salvá-lo? Ou ele precisa fazer algo mais para que ele possa, então, alcançar a salvação? No versículo 18 ele diz assim: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Alguém diz, eu tenho fé, eu acredito que Deus existe, eu creio em um Deus, eu creio que Deus, ele criou os céus, criou a terra, que ele nos salvou através de Jesus, eu creio nisso, eu creio na Bíblia, eu creio na Escritura. Será que isso é suficiente para salvá-lo? Você diz que tem fé, mas não tem as obras. Mas eu vou mostrar a minha fé através das minhas obras. Por isso que no versículo 19 ele diz assim, ó, tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Até os demônios creem em um Deus único. Eles creem e estremecem. Muitas pessoas acreditam em Deus, creem que Deus existe. Isso é fé. Fé é acreditar, eu creio que Deus existe. Mas os demônios também creem e estremecem. Faz bem todo aquele que diz que crê em Deus. Mas isso é suficiente para salvá-lo? Mais na frente, Tiago fala sobre Abraão, nosso pai da fé, que foi justificado pelas obras quando ofereceu a seu filho Isaque sobre o altar. Também fala sobre a meretriz, sobre Raabe, que recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Ela também foi justificada por isso. E para terminar o versículo 26, Tiago diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago dá um exemplo. Assim como o nosso corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé. Se não tiver as obras, está morta em si mesmo. Ou seja, quais são as obras que Deus quer que nós tenhamos? Obediência, prática, viver a palavra de Deus e obedecer os princípios bíblicos. Lutar contra a natureza caída, contra os desejos e sentimentos que não convêm, contra tudo aquilo que aborrece a Deus e que é contrário aos seus ensinamentos mediante a palavra. Se você só diz que tem fé, mas se você não pratica a palavra, você está morto em si mesmo. Não há vida, não há salvação. Em outras palavras, somente a fé não poderá te salvar, pois a fé, sem as obras, é morta em si mesmo. Veja o que é que Tiago também diz aqui. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O homem também é justificado pelas obras. Ou seja, as obras e a fé andam juntos, para que assim possa resultar em salvação.